bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida e por isso nós estamos aqui. Se não fosse, não estaríamos. Nós pedimos uma chuva e Deus mandou uma chuva. Quem pediu chuva? Refrescou muito. Está muito bom. Graças a Deus. Eu agradeço a confiança do pastor Valdemar Gonçalves, que confiou a Deus nessa manhã, através de nós, para pregarmos a palavra que é vida eterna para todos nós. A ele, a sua esposa, seus filhos, seu ministério. Vamos erguer a mão a favor dele? Deus continue abençoando seus corações. Eu também a todos os pastores, nossos colegas, companheiros, que estamos juntos. Todos os pastores que estão no espírito da mensagem do profeta, é um anjo guardião da doutrina. Todo pastor que está no espírito da mensagem do profeta, o irmão Brana, Elias, precursor da segunda vinda, é um anjo guardião da doutrina. Se estamos remando para a mesma direção, será mais fácil. Eu gostaria de voltar uns 40 anos atrás, uma experiência que muitos viveram. Nós morávamos na roça e em colônias, nas fazendas, e o povo tinha um espírito de unidade. Às vezes mudava uma família mais pobre, com muitos filhos. As pessoas se preocupavam em saber a condição daquela família e logo eles traziam arroz, um feijão. Às vezes dava até um casal, uma galinha para começar com os ovos, para chocar, começar um terreiro. O povo tinha um espírito de unidade. Às vezes ficava doente o pai de família, a vizinhança vinha toda, todos vinham para ajudar na colheita. Eu peguei esse tempo. Existia um espírito de unidade. Mas com o tempo foi passando, o povo foi ficando rico, o individualismo foi chegando, cada um para si, Deus para todos. Quando eu vi isso na escola, eu tinha uns 10 anos, a professora falando isso não encaixava muito comigo. Na verdade, a salvação, ela é individual, o chamado. Mas quando nós entramos no corpo, é uma unidade. E nós estamos vivendo um tempo que nós temos que voltar a essa unidade. Sermos um corpo. E como nós entramos nesse corpo? Por um Espírito, o Espírito Santo. Vocês creem nisso? Então somos um corpo nessa manhã. Aleluia.
A medicina tem várias especialidades. Tem médico para os ossos, coração, intestino, cabeça e muito mais outras. Assim também é Deus. Deus tem seus dons. Nós temos o quíntuplo de Efésios, que forma um corpo de ministérios para levar a igreja à perfeição. Então cada um tem sua especialidade nisso. O irmão Brana diz: eu não posso ser Billy Graham, e Billy Graham não pode ser eu. Eu tenho que ser o que eu sou mesmo. Ele me chamou. Ele te chamou? Então você é nele. Somos nele. Ele é em nós. E Ele te usa da maneira que Ele quer te usar. Nós vamos ficar de pé nessa manhã, vamos ler a palavra. Nós vamos tratar de um assunto da hora, que é transformação, mas nós vamos falar sobre adoção plena. Não daremos conta pelo tempo é muita matéria, mas cremos que Deus nos dará tudo que necessitamos. É Romanos capítulo 8, a partir do verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, a natureza, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas. Você tem uma parte fraca em você. Ele ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, quer dizer, pela vontade de Deus, por ordem superior. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, quer dizer, o irmão mais velho, entre muitos irmãos. Quem é irmão de Jesus Cristo nessa manhã?
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Senhor Deus, nós oramos nesta manhã. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor tome cada espírito nessa manhã sob o seu controle. E que o Cristo tenha liberdade, o grande Espírito Santo, o grande Mestre, de nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, da forma que o Senhor quer. Estou em Tuas mãos, estamos nas Tuas mãos, ajuda-nos nesta manhã. É a nossa humilde oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar.
cada irmão e irmã nessa manhã, representado por cada pastor, as demais congregações, internet, todos possam ser ajudados. Há três coisas que Deus faz com seus filhos: chama, justifica e glorifica. É o que acabamos de ler. Ele chama através da eleição. Deus. Ele chama através da eleição. Justifica é o ato de desculpar o pecador. É o sangue de Jesus Cristo que nos limpa e purifica de todo pecado. E glorifica, de mortal para imortal. Nós vamos falar sobre adoção plena, é o nosso assunto. Presta atenção nisso. Adoção plena é ocupar o lugar, a posição do Pai. Você está aqui nessa manhã porque é interesse de Deus que você ocupe o lugar dele aqui na terra. Na mensagem a ele ouvi, parágrafo 49, 52, 53, 54. Quando este filho nascia em sua casa, posicionalmente ele era um filho do pai. Mas agora, o que aquele pai fazia? Ele não tinha tempo para estar com aquele filho único, seus negócios eram grandes, então ele contratava um tutor, um criador, um mestre, e ele procurava na terra até encontrar o tipo correto de homens, porque aquele era o seu filho. Ele queria que aquele filho crescesse corretamente, porque aquele filho herdaria tudo que ele possuía algum dia. Mas ele procurava por todos os lados, não era na mão de qualquer um que ele entregava seu filho. Deus também faz assim. Até que ele encontrava o tipo correto de homem, não um desses homens que tem ou que tentam colocar uma pena em seu chapéu, que mente, ou seu filho está indo muito bem, quando não estava. Vamos colocar nessa condição de filhos nesta manhã. Ele tinha que relatar o progresso daquela criança. Agora aquilo era posicionar um filho. Era posicionar um filho. Os ministros aqui compreendem e sabem o que estou falando, a posição de um filho. O profeta diz. Tutores. Agora, quando este filho estava começando a chegar à idade de ir à escola, esse tutor ia com este filho e ficava com ele, levava um relatório ao pai, como ele estava progredindo. Se o filho era um atrasado, sem capacidade de tomar conta dos negócios de seu pai, então aquele tutor chegava envergonhado perante o pai e dizia: Senhor, sinto muito em dizer, o Espírito Santo está em gemido. Nós lemos.
Eu sinto muito em dizer, mas o seu filho não está muito bem. Ele simplesmente ele não quer aprender. Ele não se importa. Ouve. Na sexta-feira nós ouvimos o pastor dizendo, nós temos ouvido mensagens demais, eu sempre tenho dito isso, pregações demais, mas Paulo diz, devemos nos atentar para aquilo que já temos aprendido. Bem, então, Deus, quando Ele deixou a terra aqui, sua igreja, Ele escolheu um tutor para a sua igreja. Ele levantou um cultivador, alguém que fosse honesto. Esse é honesto. Que carregasse a verdade. O tipo correto de cultivador. Não era algum arcebispo, ou papa, ou supervisor geral. Ele enviou o Espírito Santo para ser o supervisor e tutor da igreja. Não é o programa de Deus. O Espírito Santo é nosso mestre. Vamos dizer aleluia. O Espírito Santo é o tutor da igreja. Nós adotamos toda espécie de ideia. Todos os tipos de escolas, teologias e tudo mais, quando o Espírito Santo devia estar nos dirigindo. Se o tutor formar uma ideia que não é a ideia do Espírito Santo, o pastor, não é Deus dirigindo a igreja, é ele. Uma escritura muito conhecida por todos nós. Nós lemos ela todos os encontros. Eu creio que foi lida aqui também, Filipenses, capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem crê nisso? Quem começou essa obra em você? Foi o Espírito Santo? Não é homem, mas Ele vai aperfeiçoar isso em você. Nós vemos nesta obra de Deus 3 etapas para aperfeiçoá-la. Começou, tem um meio e tem um fim. É como uma casa, você faz o alicerce, dá um respiro, aí faz o respaldo, dá outro respiro, e depois você faz o acabamento. Graças a Deus, terminou. O Espírito Santo trabalha assim também. Na mensagem, a semente não herda com a palha, o profeta diz, agora entendemos também que Deus se aperfeiçoou em 3. Agora Deus se aperfeiçoou em 3. Graça é 5, 7 é conclusão, como o mundo. Deus se aperfeiçoou em Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a perfeição da divindade. Todo um Deus em 3 manifestações, ou 3 ofícios da única divindade. Um homem ele pode ter vários ofícios, não pode? Ser pedreiro, encanador, eletricista, e Deus. Ele pode ter milhões de ofícios, mas os 3 grandes ofícios de Deus é esse, é Pai, Criador, Filho, Salvador
Espírito Santo Consolador, Deus sobre nós, Deus conosco, Deus sobre nós, Deus conosco e agora é Deus, vamos dizer, em nós. É o grande mistério. Agora, há também 3 imperfeição dos passos da graça à igreja. Há 3 dos passos da graça à igreja: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Disso consiste o novo nascimento. Você pode nascer e não receber a vida. Uma criança pode nascer de sua mãe e nascer morta, não é verdade? Então o novo nascimento consiste dessas 3 coisas: justificação, santificação e você receber o Espírito Santo. Nós vemos então que Deus trabalha em 3. E eu creio que Deus está na etapa do aperfeiçoamento. Ele está aperfeiçoando o que Ele começou. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, nós vemos as 3 partes do homem. Corpo, espírito e alma. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 3 têm que chegar perfeito lá. E por isso santificar é separado para um serviço. Você veio aqui porque você está separado para um serviço de Deus? A mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, 51, 52, o ser humano está formado tal como um grão de trigo, uma semente. O ser humano também é uma semente, fisicamente falando. Você é a semente de seu pai e sua mãe. Qualquer semente tem uma casca por fora, o de dentro é a polpa, a substância carnuda. Dentro da polpa está o germe de vida. Exatamente assim é como nós somos feitos: corpo, alma, espírito. Nós somos 3 partes que formam um todo. Corpo, alma e espírito formam um todo. Você não é só um. Você olha no espelho, quem vê 2? Quem vê 3? Você vê um. Nós vamos falar sobre essas 3 partes. Primeiro, nosso corpo. Aos Filipenses 3, verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus. Está no céu ou não está? Então você não é desse mundo. Quer dizer, a nacionalidade da alma não é daqui. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Nosso corpo vai ser igualmente o dele, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É um corpo imortal. É o que nós vamos receber, glorioso. Agora, que transformará o nosso corpo abatido.
Abatido é que se abateu, lançado por terra, morto. Tem uma parte de nós fraca, caída, miserável, corruptível. Uma parte de nós é caída. A morte entrou no nosso corpo físico. Mas a promessa é que seremos transformados. Você crê nisso? Na mensagem de comunhão, parágrafo 40, o profeta, irmão Brana, nada melhor para usar ele mesmo, dizendo, como todos os homens de Deus, Paulo e todos os demais assumiram isso. Às vezes nós não queremos assumir que há uma parte fraca em nós. E somos tomados por um espírito religioso de queremos forçar o tempo sem que Deus possa agir. Eu estava dizendo isto, falando a mim mesmo, como se você fosse dizer, William Brana, bem, 40 anos passados, William Brana, este é o mesmo esta noite. É o mesmo. E alguém lá atrás diria, ele era baixo e ordinário. O que quer dizer? Cumpre ordens da carne. Às vezes não quer, mas está fazendo. Vê, porque eu nasci de Charles e ela Brana. Em suas naturezas eu era um pecador. Eu vim para o mundo mentiroso. E todos os hábitos do mundo caíram diretos em mim. Mas embaixo, lá dentro, também havia uma outra natureza, como Paulo diz em Romanos 7. Vê, predestinada. É uma vida predestinada, desde antes da fundação do mundo, estava dentro de William Brana. Está dentro de você? Estava lá por Deus, neste mesmo corpo. Vêm duas naturezas lá dentro. A palavra falada, semente original 97, 116. Parte do parágrafo 97. Então, esperar um homem nascer outra vez, porque ele deve nascer de novo. Ele está morto na carne em que está. Ele é um híbrido. Ele tem que nascer novamente. Por quê? Ele nasceu em pecado, do pecado de Eva. Formado em iniquidade, chegou ao mundo falando mentiras. O Espírito Santo que estava no jardim do Éden era para regar a semente. A semente estava em quem? Em Adão e Eva. O homem não foi feito para morrer. Ele foi feito para viver, porém a hibridização trouxe morte. Ela hibridizou. Agora você nega a semente da serpente? Nós na carne estamos todos híbridos. Eu falo segundo o que o profeta diz. A semente de Caim misturou com a nossa carne também. Eu creio que não existe um puro hoje. Na questão da originalidade da carne. Veja. Ela hibridizou, agora você nega a semente da serpente. Então eu te perguntarei. Para que esses serviços funerais, ela era híbrida. Cada um de nós é híbrido do original.
Esta é a razão que você está constantemente morrendo. Nós vamos sepultando uns aos outros, mas dentro de nós tem uma esperança. Aleluia! Os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós que tivermos vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Um germe de vida vindo da verdadeira semente, Cristo, que Deus provou que isto era a sua semente. Deus tinha uma semente no céu, criando todas as coisas. Cristo era um corpo celestial. Deus, através dele, estava na dispensação do Pai, criando todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele era o unigênito. Deus só tinha um filho. Por isso nós vamos entender o que é adoção. Ele só tinha um único. Mas você estava nos pensamentos dele, não estava? Você estava nos pensamentos do seu pai, nos lombos. Por isso você está manifestado aqui hoje. Deus provou que isto era a sua semente, e Ele o ressuscitou outra vez, aleluia! Por isso nós temos ressurreição. Vê que através daquela vida que foi para a semente original, como foi dada para Eva, para a sua igreja verdadeira. Você é a Eva de Deus, a noiva é a Eva. Veja, e trouxe vida outra vez através do nascimento, através do ventre da sua noiva. Agora, transformação do corpo. Transformar é uma coisa, aperfeiçoar é outra. O corpo humano não tem jeito de aperfeiçoar. Quanto mais você se embeleza, mais velho você vai ficando. As mulheres vão esticando o cabelo, vai derrubando o cabelo, não é? Vai passando tanta coisa na pele e vai enrugando mais. Não tem como aperfeiçoar o que está caído, mas Deus transforma. Agora, transformar é diferente do que aperfeiçoar. Transformar é mudar de estado, mudar de forma, de figura, de miserável para glorioso, de corruptível para incorruptível. Você não pode aperfeiçoar uma coisa morta, mas somente transformar. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 49, todos nós conhecemos essa escritura. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui eu vos digo um mistério. É um mistério. Sabe por que é mistério? É mistério para o mundo, para você não é. Mistério que está escondido do mundo, mas foi revelado para nós. Aleluia. Na verdade, vamos dizer junto, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
Agora, vamos falar um pouco da nossa alma. É o ponto-chave. Onde recebemos o novo nascimento. Quem crê que nasceu de novo aqui nessa manhã? Bom, você nasceu do seu pai e de sua mãe. Agora é nascimento de Deus. É um tanto sério. Na mensagem liderança, Jesus disse-lhes, São João, capítulo 3, na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O mundo não vê, mas nós vemos. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na mensagem liderança 165, seu físico comunica com o físico, seu espírito comunica com o espírito. Porém, dentro daquilo, você tem uma alma. E aquela alma é o gene que vem de Deus. É o gene. Todos que nasceram de novo, herdam as mesmas características. Gene é as mesmas características do Pai. Então, todos que nasceram de novo herdam as mesmas características da vida de Deus, que é Cristo. São João 1,4, lá diz, o verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 4 diz, nele estava a vida. Você crê que você estava nele? Porque ele era a vida. Você é a vida de Deus. É o gene de Deus. Mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, 240. O novo nascimento é Cristo. Então não é nada de você, a alma sua é Cristo. É onde Deus está alojado. Você é corpo, espírito e alma. A sua alma é Deus, é Cristo em você. Você vai vendo que você não é nada. Nós vamos chegar lá no espírito. O novo nascimento é Cristo. É a revelação. Deus tem revelado a vocês este grande mistério. E isso é o novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia? Esse grupo somos nós, você crê nisso? Em harmonia. Reunir esse grupo onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez, fazendo a palavra manifestar. Eu digo, Deus não está aqui no nosso meio, Ele está em nós. Você crê que Ele está em você? Esse é o mistério. Não quer dizer que Ele não esteja aqui. Ele também tem seu corpo celestial também. E aquilo era a coluna de fogo que acompanhou todo o ministério do irmão Brana. Vocês sabiam, o irmão Brana usou a escritura Hebreus 13:8 em todo o seu ministério, desde o começo. Vamos dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Mas onde que Ele é hoje? Onde que Ele é hoje? Ele está em você? E eternamente. Veja. Deus expressando através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez,
fazendo a palavra manifestar. Ó, se a igreja tão somente soubesse a sua posição. Ó, o sol está no meio-dia, nós não temos que viver coisa das 7 da manhã. Se você sair lá fora e o sol estiver no meio do céu, é meio-dia. Houve 3 etapas no ministério de Jesus. Você sabia que nós estamos vivenciando São João 6? Quando ele declarou que aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. O ministério do irmão Brana teve 3 etapas. E nós estamos no ministério maior, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, se é tarde, é tarde. Se é noite, é noite. Se é de manhã, é de manhã. Não tem como voltar ao tempo. O que se passou. Prosseguimos para a soberana vocação. Agora, Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que era a vontade dele, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós estamos vivendo num tempo, numa hora, e é nessa hora que Deus está congregando tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ele ajunta o celestial com o natural, com o físico. Ele ajunta o celestial, que é Cristo, num ser mortal, miserável, moribundo, como somos nós. Dispensação é a maneira que Deus trabalha naquela etapa. É Cristo em vós. Essa é a hora. O propósito tríplice de Deus, mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Parágrafo 155, 156, 157. É Deus em Cristo. Cristo, vamos dizer, isso ajuda. Cristo na igreja. E restaurar o reino à sua posição correta, que caiu pelo pecado. A natureza está gemendo, porque Ele vai restaurar ela também, para que voltar a ser o novo Éden. Para que Cristo e a sua noiva possa reinar aqui. Cristo veio fazer a nossa reconciliação com Deus. O céu e a terra se juntaram. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Aos Colossenses capítulo 1, 20, 26 e 27, é que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, o sangue de Jesus fez paz nós com Deus. Vamos prestar atenção nisso. Que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Havia 2 partes, uma estava intrigada com a outra. Discórdia. Reconciliar é fazer as pazes. É desaparecer as divergências. O nosso espírito tem divergência com nossa alma, não é verdade? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos,
em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Você é santo de Deus, é separado para um serviço. Ele quer completar essa obra em você. Deixa Ele fazer isso. Não precisa pastor ficar, não faz isso, não faz isso. Põe a saia comprida, deixa de cortar cabelo. Você tem um Cristo em você. É Ele que vai te aperfeiçoar. Agora o profeta diz, ensinar e pregar é comigo, cuidar é negócio de Deus. Dê as mensagens sim. Continue lendo. Mas cuidar é negócio de Deus. Se Ele não cuidar, você pode pôr pena de águia em urubu. Você pode lavar a porca. Vocês conhecem a historinha do porquinho? Que a moça lavou, perfumou ele, põe o lacinho nele, ela virou as costas, ele estava na lama. Mas se o Espírito Santo está em você, Ele vai dizer para você, não faça isso. Moça, não faça isso. Irmã, não faça isso. Homem, não faça isso. Faça isso. Israel só dava um passo quando a coluna de fogo dava um passo. Quando a coluna de fogo parava, Israel parava. Quando o Espírito Santo que está em você vai, você vai. Mas quando ele fica, você fica. Não vá. Porque você vai entrar em apuros. Você vai pagar um preço por isso. O mistério que estava oculto foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Vamos dizer, Cristo em vós, esperança da glória. Você promete para um filho um presente, às vezes você falha, não dá, né? Fim do ano eu vou dar isso. Chega, e aí, esqueceu. Mas ele não esquece, não. Aí o filho tem esperança, fica cobrando. Porque se promete, não é verdade, pastor Euclides? Promete. A gente promete, mas não dá. Mas ele promete dar. Aleluia. Por isso você tem esperança. É aquilo que esperamos, não que vemos. O que vemos é uma realidade. Às vezes um tanto triste de um lado, mas gloriosa de outra. E não vai dar para chegar muita coisa. Mas nós vamos aqui, finalizar aqui. Nós ia falar do Espírito, mas isso é o suficiente. Você sabe o que Deus faz com nós? Nos dias antigos, mensagens, conferências, a única maneira que eles tinham para separá-los era por um batedor. Bater o ouro com martelo, como os índios o batiam. A única maneira que o batedor tinha para saber se o ouro estava pronto era quando, de tanto bater, toda escória tinha saído dele. Ele o batia, o virava, o batia, até que toda escória saía. Quando ele via o seu próprio ser refletindo-se no ouro, ele sabia então que toda a sujeira, o ferro, os materiais estranhos estavam fora do ouro. O mundanismo tem que ser purgado de nós. E é assim que Deus está tentando fazer com sua igreja. Batê-la, até que todos os credos e contrassenso e todo mundo saiam dela,
até que ela reflita a vida de Jesus Cristo. Ah, mas aí ele joga nós na fornalha. Você não quer vir por amor, aceitar isso? Aí para você ver o mistério e aceitar ele faz isso. Deus testa seus filhos para ver se eles estão aptos para ocupar o lugar do Pai. É por isso que clamamos, fraqueza, em lugar de poder. Eu tive lá aquele dia, eu me lembro quando recebi meu teste. Quando eu tinha estado dia após dia, mês após mês, anos, 4 ou 5 anos nas ruas, esquinas, pregando o Evangelho, tentando fazer o que era certo à vista de Deus. E ele deixou minha esposa partir bem na minha frente. Ele não estava fazendo coisa errada, ele estava fazendo coisa boa. Coisa para Deus. Às vezes ele estava no intelecto somente, como às vezes estamos, fazendo coisas para Deus, mas do nosso intelecto. E ele deixou que minha esposa partir bem na minha frente, meu bebê deitado lá morrendo. Eu fui até o bebê e disse: Senhor Deus, não deixe meu bebê morrer. 8, 9 meses de idade, bebezinho. Eu olhei para cima e parecia um lençol preto descendo. E ele se recusou até mesmo de me ouvir. Ele nem mesmo olhou para mim. Eu me levantei com cerca de 23 anos. Ele 23 anos, lá estava a esposa no necrotério. E ele se recusou a me ouvir por ela. Apesar de tudo que eu tinha feito, eu disse: Deus, diz-me o que eu fiz. Se errei, pune-me. Não elas. Eu disse o que eu fiz. Trabalho o dia todo, prego a noite toda. Me ponho nas esquinas das ruas. E todo o que eu fiz. Diz-me o que eu fiz. Ele nem mesmo me dizia, ele calou. Então Satanás chegou. Quando Deus cala, o diabo fala. Chegou-se ao meu lado e disse: então, você o servirá? Quando uma palavra mudaria toda a situação. Você pode estar num estado terrível. Você pode estar num monte de cinza. Você pode estar no teste nessa manhã, sendo testado por Deus. Quando uma palavra mudaria toda a situação, uma palavra salvaria seu bebê. O diabo falando, mas ele se recusa a fazê-lo. Ele não vai fazer mesmo, ele não vai fazer. Mesmo sendo uma palavra, então você continuará a servi-lo? Mesmo nesse problema que você está, quem quer continuar a servi-lo nessa manhã? Todo arrazoamento humano, isso mesmo, porque devo servi-lo? Se ele nem mesmo se dá o trabalho de olhar para meu bebê, que é tudo que se requeriria, e o tanto que eu achei que tinha feito por ele. Então, ele nem quer ouvir a favor de meu próprio bebê. E essa foi a tentação mais dura. Todos os arrazoamentos humanos tinham se dissolvido. Porque devo servi-lo? William Branham falando, porque devo servi-lo se ele não pode fazer esse tanto por mim? Eu trabalho de noite por ele. E ele até mesmo se recusa de me dizer o que eu fiz. Bem,
os arrazoamentos humanos se acabou. O diabo falou, o William Branham falou, agora é a hora de Deus falar. Mas, quando um homem nasce de novo, há algo ali que fica firme. Chegou a esse ponto, quando pensei, onde eu as obtive, de onde ela veio, de onde elas vieram, quem sou eu? De qualquer maneira, de onde eu vim, está vendo, toda a parte humana tinha se desmoronado. Então, aquele verdadeiro e genuíno Espírito de Deus se encontrava-se ali. Eu me aproximei dela e pus as mãos sobre sua cabeça. Ela estava sofrendo tanto que seus olhinhos estavam cruzados. Eu disse, querida, daqui a pouco eu levarei, a deitarei aos braços da mamãe, lá no necrotério. É o que nós estamos fazendo uns com os outros. Eu enterrarei aqui sob os pinheiros. E algum dia papai a verá novamente. Olhei para cima. Eu disse, Deus, ainda que tu me mates, confiarei em ti. Tu a deste, tu a tiraste. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Então todos os meus arrazoamentos humanos tinham se desvanecido. Eu estava no final da minha caminhada. É quando você chega no final do seu caminho, é que Deus toma no seu caminho, no caminho dele. Enquanto você estiver fugindo de Deus, você não está no caminho dele. Você está aqui nessa manhã fugindo dele. Às vezes nós nos pegamos assim, como Jonas. Ele está mandando você ir para Tarsis, você está indo para Nínive. Ele está mandando você ir para a glória, você está indo para o mundo. E ele diz, mas quando você chega ao final da sua caminhada, então ali está aquele verdadeiro Espírito de Deus, ali para assumir nesse tempo e levantá-lo. Você tem de nascer de novo, tudo tem de morrer, toda a sua teologia, todo o seu pensamento, tudo que você já foi, ou espera ser, sua vida e tudo mais morre. Então o Espírito Santo entra. É aí quando você tira o chapéu, os sapatos, se encontra diante de Deus. Nada em meus braços trago, simplesmente a tua cruz me apego. Vamos cantar Rude Cruz? É Mi maior. (299) Esse cenário de Goiânia. Vamos de pé, por favor. (299) Tenho essa
por mim, pecador. Tá bom. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, o amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deus, a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. É um desejo do pastor. Nós vamos demos um passo um pouco mais acima. Cristo está em você. Nós não vamos fazer imposição de mãos, não vamos ungir com azeite, mas essa alma sua é Cristo, é o primogênito dentre muitos irmãos que está morando em você. Você vai pôr a mão sobre sua irmã, sobre o seu irmão. Esse problema que está no miserável, a sua alma é perfeita, é do céu, e ela veio resgatar o que é da terra. Creia na sua cura agora, creia na sua libertação, creia que você possa sair daqui mais cheio do Espírito Santo. O Júnior, irmão Brana, conta que o menino só para... deu uma grande tempestade, os raios, ele estava vendo as trovoadas e os raios, os relâmpagos, e ele com medo, ele gritou: mamãe, mamãe, vem me ajudar, mamãe. Ele dormia no sotão, e a mamãe começou a subir para cima as escadas. Mamãe, estou com medo. Júnior, nós somos ensinados por Deus que Deus está conosco. Mas ele falou: mas mamãe, eu quero sentir um Deus de pele comigo. Você está sentindo um Deus de pele. Cristo está em você. Irradie a cura agora. Irradie a libertação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia, glorifique a Deus. Aleluia, você entendeu, não é? Você bate a mão sobre, palmas para Jesus. Aleluia. Eu entendi uma coisa.
É o que nós somos ensinados, mas foi algo especial nesta manhã. Você entendeu isso também? Quando o filho diz: mamãe, mas eu quero saber se realmente ele está aqui comigo. Ele está aí com você, ele está aqui conosco. Quando você bateu a sua mão no ombro da sua irmã, no ombro do seu irmão, é ele batendo a mão sobre você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia.